E o ano já está nos últimos dias e em 2016, todas as quintas, tivemos o quadro Cuidar da Casa Comum, onde falamos sobre vários assuntos relacionados à nossa casa, que é o planeta Terra. Por várias vezes esteve aqui no estúdio o professor Antônio Pascoaleto falando sobre os efeitos do homem sobre o meio ambiente e a reação diante dessas ações. E hoje, na última quinta do ano, eu recebo novamente o professor Pascoaleto para saber aí qual que é a análise que o senhor faz em relação ao meio ambiente, em relação ao ano de 2016. A gente acabou de receber um relatório falando que já é o ano mais quente da história, desde 1880. Como o senhor vê isso? Boa tarde. Boa tarde. Bem, nós terminamos o mês 12 de 2016 com 12 milhões de desempregados. É importante ressaltar isso porque questões sociais se sobrepuseram às questões ambientais. Mas é importante lembrar que este é um dos anos mais quentes, o ano mais quente da história, e não diferente aqui em Goiânia. Nós tivemos o mês de abril, que foi o mês mais quente desde a construção da Estação Meteorológica de Goiânia. E também a Conferência de Marrakech, que foi o encontro onde se definem as regras do clima antes da posse do novo presidente americano, para que nós possamos limitar o acréscimo da temperatura a 2 graus Celsius. Pois é, e essa questão do novo presidente norte-americano, todo mundo com medo, ele já dá alguns sinais de praticamente intolerância em relação a isso? Ele diverge, discorda, né, de que as alterações do clima sejam verdadeiras, e isto tem colocado em xeque o acordo do clima e se espera um ano 2017 turbulento, porque a disposição dele e de seus subordinados é no sentido de não honrar os compromissos assumidos do acordo do clima, que prevê justamente manter a temperatura a níveis menores do que 2 graus. Veja bem, nosso corpo tem 37 graus. Nós estamos tentando nos adaptar a temperaturas cada vez maiores. Não diferente, aqui em Goiânia nós atingimos 40 graus. E essa situação de adaptação do ser humano, dos animais e das plantas a essas temperaturas extremas gera muitos problemas planetários, sem considerar alterações no clima, nas precipitações, secas pronunciadas, terremotos, maremotos, vulcões, tornados e todo tipo de tragédia antes do apocalipse. Que situação, professor. Foi um ano muito difícil. A gente teme por piorar ainda mais essa situação. Pois então, é importante ressaltar, principalmente, que este ano nós tivemos muitos problemas de cheias, de secas, né, que são eventos extremos e que destoam, de um modo geral, toda a produção industrial, produção agrícola, né, compromete a própria sobrevivência do ser humano. Eu costumo dizer que nós temos que rezar para São Pedro e São Francisco de Assis. São Pedro para que ele nos mande as chuvas bem distribuídas e São Francisco de Assis para que ele nos dê, como santo protetor do meio ambiente, a compreensão de que nós temos que reter a água no solo e abastecer o lençol freático. Professor, em relação à encíclica do Papa, a gente até, inclusive o nome do nosso quadro, né, Cuidar da Casa Comum, mesmo tendo esse chamado, ainda aconteceram essas situações, mas é preciso ter esse chamado sempre? Ele é necessário. O Papa foi muito feliz na Laudato Si, né, a Casa Comum, nossa responsabilidade. E é importante ressaltar que todos os meios de comunicação, as paróquias, fizeram um trabalho excelente no sentido de despertar a comunidade para isso. A própria PUC, ela conseguiu, neste ano 2016, plantar mais de 1.000 árvores. No próprio estacionamento da PUC TV foram 21 árvores. E a gente ficou muito feliz com isso. E nos trarão sombra, umidade, menor temperatura. É claro que próximos anos deve continuar. Meio ambiente não é de um dia, né? Meio ambiente é algo para ser tratado com as crianças e por gerações. Inclusive, a campanha da Fraternidade próximo ano é Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, com o lema Cultivar e Guardar a Criação. Então é isso, é a continuidade sempre batendo aí nessa tecla. É a persistência. O Einstein sempre nos ensina que a vontade é a maior das forças do planeta. Se nós não conseguirmos pôr em prática, pelo menos, iniciativas, que a gente faça isso por penitência, por obrigação divina. E cada um fazendo um pouquinho dá certo.
É um trabalho coletivo. Fundamental. Justamente. Da mesma forma que cada indivíduo constrói a destruição do planeta, ele é capaz de fazer ações individuais no sentido de preservá-lo, para que nós não possamos ser condenados pela história por sermos uma geração que destruiu a casa comum, criação divina. Ok, professor, muito obrigada pela presença do senhor aqui nessa nossa última quinta-feira. Obrigado. E obrigada pela participação durante todo o ano. E 2017 seja bem-vindo na questão ambiental. Amém. E que o senhor esteja aqui com a gente. Obrigado. Obrigada.